Meu nome é Tarsila, tenho 32 anos e levo o que muitos chamariam de uma vida de sucesso como diretora financeira em São Paulo. Pelo menos era assim até o dia em que, rolando meu Instagram, descobri que meu irmão ia se casar em 2 semanas. Nenhum convite havia chegado. Quando liguei para minha mãe, as palavras dela cortaram mais fundo do que qualquer faca. Desculpe, querida. Este evento é só para as pessoas que nós realmente amamos. Meu pai completou. Algumas pessoas simplesmente não se encaixam em celebrações de família. Então, eu simplesmente reservei uma viagem para Bali. Mal podia imaginar o que aconteceria enquanto eu estivesse fora. Antes de continuar minha história, me diga de onde você está assistindo nos comentários. Inscreva-se no canal e junte-se a mim nesta jornada de mágoa e redenção inesperada. Crescendo em Curitiba, no Paraná, nossa família de 5 pessoas parecia perfeita para quem via de fora. Meu irmão mais velho, Rafael, minha irmã mais nova, Júlia, e eu vivíamos em uma casa ampla em um condomínio fechado com gramado impecável. Mas, por trás das portas, a dinâmica era dolorosamente clara. Eu era a filha do meio, eternamente presa entre o garoto de ouro e a caçula preciosa. Desde as minhas primeiras lembranças, o favoritismo era inconfundível. Rafael ganhou uma bicicleta novíssima no seu 10º aniversário, enquanto eu recebia uma de segunda mão no meu. Júlia teve uma grande festa de 16 anos, mas meus pais esqueceram completamente a minha, só se lembrando 3 dias depois, quando mencionei o assunto no jantar. Essas pequenas injustiças se acumularam ao longo dos anos, criando um muro invisível entre nós. Apesar de eu jogar com o campo inclinado, eu sempre me destaquei nos estudos. Enquanto Rafael lutava com as notas e Júlia passava de ano na base do charme, eu me formei como a primeira da minha turma. A disparidade no tratamento se tornou ainda mais evidente quando as discussões sobre a faculdade começaram. Rafael precisa mais do nosso apoio financeiro do que você, explicou minha mãe quando pagaram a mensalidade integral dele, sem me oferecer nada. Você sempre foi independente, Tarsila. Sabemos que você vai se virar. E foi exatamente o que eu fiz. Trabalhei 30 horas por semana em uma agência bancária local enquanto cursava todas as matérias, conquistei bolsas de estudo e me formei com honras em finanças. Enquanto isso, Rafael mudou de curso 4 vezes antes de se decidir por administração, custando a meus pais mais 2 anos de mensalidade. Júlia frequentou uma universidade particular cara, onde cursou comunicação, mas passava a maior parte do tempo socializando. Depois da faculdade, nossos caminhos se distanciaram ainda mais. Consegui um emprego em uma prestigiada firma financeira em São Paulo, subindo na carreira com determinação e garra. Em 8 anos, me tornei a diretora financeira mais jovem na história da empresa. Meu apartamento com vista para o Parque Ibirapuera e minhas economias confortáveis refletiam anos de trabalho duro e planejamento cuidadoso. Rafael, no entanto, pulava de emprego em emprego, sempre com explicações elaboradas sobre por que cada cargo não era o ideal. A cada poucos meses, ele ligava com uma nova crise, precisando de ajuda financeira imediata. Conserto do carro, aluguel atrasado, dívidas do cartão. Embora isso apertasse meu orçamento nos primeiros anos de carreira, eu ajudava quando podia. Júlia seguiu um padrão semelhante após a formatura, trabalhando brevemente em uma agência de relações públicas, antes de se demitir para se encontrar. O processo de autodescoberta dela aparentemente exigia roupas de grife e férias frequentes financiadas por meus pais. Mesmo depois de conseguir um cargo de marketing, ela ainda me ligava regularmente para pedir pequenos empréstimos para cobrir seu estilo de vida. A distância emocional cresceu junto com nossas trajetórias de vida diferentes. Há 5 anos, as coisas mudaram drasticamente. Meus pais pararam de ligar, exceto quando precisavam de algo. Rafael só entrava em contato para pedir ajuda financeira. Júlia mandava algumas mensagens superficiais de vez em quando. Nosso último encontro de família completo foi no Natal, há 3 anos. A tensão era palpável durante a ceia, enquanto meus pais se derretiam por Rafael e Júlia, mal reconhecendo minha recente promoção. Quando mencionei a compra do meu apartamento, minha mãe mudou rapidamente de assunto para o corte de cabelo novo de Júlia.
Naquela noite, voltei para São Paulo com um peso no peito que nunca desapareceu completamente. No ano passado, descobri o noivado de Rafael por meio de um anúncio no Facebook. Eu não fui marcada na postagem, apesar de ser ativa na plataforma. Rolando os comentários, vi felicitações de primos distantes e colegas de escola que eu mal lembrava. Todos pareciam saber desse evento importante na vida dele, menos eu. Tentei ligar para Rafael para parabenizá-lo, mas a chamada caiu na caixa postal. Minha mensagem de texto recebeu um obrigado seco 12 horas depois. Quando procurei minha mãe para obter detalhes, ela deu respostas vagas, dizendo que o casamento ainda estava em estágios iniciais de planejamento. Por meio de amigos em comum, descobri que eles já haviam reservado um clube de campo luxuoso em Curitiba para 15 de junho. Em abril, encontrei a lista de presentes de casamento deles online. Vendo os presentes solicitados, que variavam de cristais caros a eletrodomésticos de luxo, senti uma mistura de mágoa e confusão. Até encontrei o site do local, com o nome dos noivos e a data do casamento em destaque. Mesmo assim, nenhum convite chegou à minha caixa de correio. Com o passar das semanas, referências sutis aos preparativos do casamento apareceram nas redes sociais dos meus familiares. Júlia postou sobre provas de vestido de madrinha. Minha mãe compartilhou fotos de arranjos de flores. Rafael enviou fotos da despedida de solteiro. Cada postagem aprofundava a dor da exclusão, uma confirmação silenciosa de que eu havia me tornado uma estranha na minha própria família. No início de junho, 2 semanas antes da data do casamento, tive que aceitar a verdade. O convite não havia sido perdido no correio, ele simplesmente nunca foi enviado. Depois de anos sendo a pessoa confiável, aquela que prosperou apesar da falta de apoio, aquela que ofereceu ajuda financeira sempre que solicitada, eu estava sendo deliberadamente excluída de um dos eventos familiares mais significativos. A percepção me esmagou, mas eu não fazia ideia de quão pior ficaria quando finalmente os confrontei sobre isso. Na manhã em que decidi ligar para minha mãe sobre o convite que faltava, minhas mãos tremiam enquanto eu discava o número. 3 toques se passaram antes que ela atendesse com um "alô, querida", incomumente alegre. O tom dela me fez hesitar por um momento, duvidando das minhas preocupações. Talvez tivesse havido um engano, afinal. "Oi, mãe", eu disse, tentando manter a voz firme. "Queria falar com você sobre algo importante." "Claro, querida. O que é?" Ela parecia distraída, e eu podia ouvir o barulho de papel amassando ao fundo, provavelmente preparativos do casamento. "O casamento é daqui a 2 semanas, e eu ainda não recebi um convite", eu disse, tentando soar objetiva em vez de acusadora. Eu estava pensando se ele se perdeu no correio. O silêncio que se seguiu se esticou por vários segundos. Quando ela finalmente falou, sua voz havia se transformado completamente. O calor fora substituído pela frieza. "Tarsila, não há uma maneira fácil de dizer isso." Ela fez uma nova pausa, depois continuou com distanciamento clínico. "Desculpe, querida. Este evento é só para as pessoas que nós realmente amamos." As palavras me atingiram como um golpe físico. Minha respiração falhou e por um momento achei que tinha o ouvido errado. "O que você acabou de dizer?" eu sussurrei. "Você me ouviu", ela respondeu. "Rafael e Manuela querem que o dia especial deles seja cercado por pessoas que foram solidárias e presentes. Você fez suas escolhas sobre a família e agora nós estamos fazendo as nossas." Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz do meu pai ao fundo perguntando quem estava ligando. Minha mãe deve ter explicado, porque segundos depois ele estava na linha. "Tarsila", ele disse, a voz carregando o tom autoritário que ele usava quando eu era criança e estava sendo repreendida. "Sua mãe está certa. Algumas pessoas simplesmente não se encaixam em celebrações de família. Você sempre se manteve separada de nós, focada na sua carreira e na sua vida em São Paulo. Isso não deveria ser uma surpresa." As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lutava para compreender a crueldade deles. "Eu sempre estive presente quando qualquer um de vocês precisou de mim", consegui dizer. "Eu enviei dinheiro, dei conselhos, ouvi problemas. Como vocês podem dizer que eu não sou solidária?" Minha mãe bufou. "Assinar cheques não é a mesma coisa que estar presente, Tarsila. Você acha que ela é melhor do que a gente com seu emprego chique e seu apartamento.
Rafael precisa de pessoas que o entendam no dia do casamento, não alguém que julgue as escolhas dele. Eu nunca o julguei, protestei, mas meu pai me interrompeu. Temos que ir. Temos uma reunião com o buffet em 20 minutos. Tchau, Tarsila. A linha ficou muda. Fiquei sentada, imóvel, o telefone ainda pressionado contra minha orelha, as palavras dele se repetindo na minha mente. Só para as pessoas que nós realmente amamos. Algumas pessoas simplesmente não se encaixam. A definitividade da rejeição me sobrecarregou. Isso não era sobre um convite esquecido ou um descuido. Eles haviam me excluído deliberadamente porque, aos olhos deles, eu não era digna de ser chamada de família. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar o que havia acontecido. Corri para o banheiro a tempo de vomitar com ânsias violentas. Depois, escorreguei pela parede fria de azulejo, abraçando os joelhos enquanto soluços sacudiam meu corpo. Horas se passaram enquanto eu permanecia ali, alternando entre chorar e encarar o nada. A noite caiu e eu ainda não conseguia me mover. As palavras deles haviam desbloqueado uma vida inteira de memórias, reformuladas através dessa nova lente de amor condicional. Cada conquista ignorada, cada pedido de ajuda atendido, cada feriado em que me senti como uma reflexão tardia, tudo de repente fazia sentido perfeito. Eu nunca havia sido realmente aceita, apenas tolerada. Liguei para o trabalho no dia seguinte dizendo que estava doente, incapaz de me recompor o suficiente para funcionar. Por volta do meio-dia, minha campainha tocou. Era Isabela, minha colega de trabalho e amiga mais próxima em São Paulo, segurando uma sacola com sopa da minha lanchonete favorita. Você nunca falta ao trabalho, ela disse, preocupação evidente em sua expressão ao notar meus olhos vermelhos e minha aparência desgrenhada. O que aconteceu? O carinho na voz dela quebrou meu entorpecimento. As palavras jorraram enquanto eu contava tudo, desde a descoberta dos planos do casamento até o devastador telefonema. Isabela ouviu sem interromper, a expressão dela mudando de choque para raiva em meu nome. Isso não é família, ela disse firmemente quando terminei. Isso é abuso emocional. Ninguém merece ser tratado assim, especialmente por pessoas que deveriam te amar incondicionalmente. A validação dela liberou algo em mim, a permissão para sentir a fúria por baixo da minha dor. Eu não sei o que fazer agora, admiti. O casamento é daqui a 2 semanas. Eu simplesmente devo ficar em casa sabendo que eles estão todos juntos, celebrando sem mim? Os olhos de Isabela brilharam. Não, você deve estar em uma praia em algum lugar. Um lugar incrível, mostrando a si mesma o amor que eles falharam em te dar. Ela pegou o celular. Vamos encontrar o lugar de férias mais incrível que você possa imaginar. Algum lugar que você sempre quis ir. Pela hora seguinte, navegamos por sites de viagem. Lentamente, a ideia de fugir durante o casamento tomou forma, transformando-se de uma reação em uma escolha deliberada. Quando Bali apareceu na tela, algo ressoou. Os retiros espirituais, as belas praias e a distância de tudo o que era familiar apelaram ao meu coração estilhaçado. É isso, eu disse, apontando para um pacote de 3 semanas que incluía yoga, meditação e experiências culturais. As datas cobrem perfeitamente o casamento e as semanas ao redor. É perfeito, Isabela concordou. E toda vez que eles tentarem te contatar durante alguma crise do casamento, você estará tomando uma bebida tropical com o celular desligado. Pela primeira vez desde a ligação, senti uma pequena faísca de esperança. Talvez esta rejeição, por mais dolorosa que fosse, pudesse se tornar uma porta para algo melhor. Reservei a viagem naquela tarde, investindo em mim mesma da maneira que minha família nunca havia feito. Nos dias que se seguiram, preparei-me para a minha jornada tanto prática quanto emocionalmente. Limpei minha agenda de trabalho, comprei roupas adequadas e pesquisei a cultura balinesa. Cada passo no planejamento trouxe uma pequena medida de cura, redirecionando meu foco do que eu estava perdendo para o que eu poderia ganhar. Na noite anterior à minha partida, escrevi um breve e-mail para meu irmão. Parabéns pelo seu casamento. Desejo felicidade, apesar das circunstâncias. Estarei viajando durante este período, pois claramente não sou bem-vinda em sua celebração. Não mencionei para onde estava indo ou quando voltaria. Depois de enviá-lo, desliguei todas as notificações dos meus familiares.
Pelas próximas 3 semanas, priorizaria meu próprio bem-estar em vez das expectativas deles, pela primeira vez na minha vida. Quando meu voo decolou na manhã seguinte, olhei pela janela para São Paulo ficando menor lá embaixo. A dor não havia desaparecido, mas junto com ela cresceu algo novo, uma sensação de possibilidade. Uma viagem nascida da rejeição poderia muito bem se tornar a jornada que me salvou. A viagem de 22 horas para Bali, com suas escalas e assentos apertados de avião, deveria ter sido exaustiva. Em vez disso, cada quilômetro que me levava para longe de São Paulo parecia estar me livrando de mais uma camada de obrigação. Quando o avião começou sua descida em Denpasar, uma estranha leveza havia substituído o peso no meu peito. O primeiro sopro de ar tropical me atingiu como um despertar de um sono longo. Úmido, perfumado, com flores desconhecidas, preencheu meus pulmões enquanto eu pisava na pista do aeroporto. Palmeiras balançavam sob um céu azul brilhante, e o som distante da música gamelã flutuava pelo terminal. Pela primeira vez em semanas, senti algo além de dor, curiosidade, admiração, o menor vislumbre de alegria. Um motorista providenciado pelo centro de retiro esperava com uma placa com meu nome. Durante a hora de carro até o Bud, observei a paisagem se transformar de ruas movimentadas da cidade em terraços de arrozais brilhando em verde esmeralda sob a luz do sol. Pequenos templos adornados com oferendas coloridas apareciam ao lado da estrada, e aldeões sorriam e acenavam enquanto passávamos. Primeira vez em Bali? O motorista perguntou, encontrando meus olhos no retrovisor. Sim, eu respondi. Primeira vez em qualquer lugar da Ásia, na verdade. Ele acenou com a cabeça, aprovando. Você escolheu uma boa época para vir. Muito pacífico agora. Bom para a cura. As palavras dele me assustaram. Como ele poderia saber que eu precisava de cura? Mas sua atenção já havia retornado a navegar pelas estradas estreitas, deixando-me a pensar se algo em minha expressão havia revelado meu espírito ferido. Ou se talvez todos que vinham a esta ilha estivessem buscando alguma forma de restauração. O centro de retiro superou minhas expectativas. Aninhado entre arrozais com vistas para picos vulcânicos distantes, ele contava com bangalôs individuais cercando um pavilhão central. Minha acomodação oferecia luxo simples, com móveis de teca, uma cama com dossel e uma mosquiteira, e um banheiro ao ar livre onde eu podia tomar banho sob as estrelas. Depois de me instalar, fui para o pavilhão principal, onde um encontro de boas-vindas estava começando. 2 dúzias de viajantes de vários países estavam sentados em círculo sobre almofadas, cada um parecendo igualmente apreensivo e esperançoso. Uma mulher balinesa se apresentou como Pu, a diretora do retiro. Por que vocês vieram para Bali? Ela perguntou ao grupo. Não a razão que vocês contam aos outros, mas a verdadeira razão em seus corações. As pessoas compartilharam várias motivações: esgotamento profissional, fim de relacionamentos, busca espiritual. Quando chegou a minha vez, surpreendi a mim mesma com minha honestidade. Minha família me disse que eu não era amada o suficiente para comparecer ao casamento do meu irmão. Eu disse, a voz embargando levemente. Então, em vez de ficar sentada em casa me sentindo indesejada durante o evento, eu vim para cá para descobrir por que a rejeição deles dói tanto e como seguir em frente. Murmúrios de simpatia circularam, mas o que mais me impressionou foi a ausência de choque. Ninguém parecia achar minha situação inacreditável ou extraordinária. Naquele momento percebi o quão universal é a dor, quantas pessoas carregam feridas semelhantes sob superfícies polidas. 2 participantes se aproximaram de mim após o encontro. Mariana, uma artista de 36 anos de Minas Gerais, com cabelo escuro com mechas prateadas e dedos manchados de tinta, me abraçou imediatamente. Famílias podem ser a fonte das nossas feridas mais profundas, ela disse. Eu vim para cá depois de ficar sem falar com meus pais por 3 anos. Talvez possamos nos ajudar a curar. Daniel, um instrutor de yoga brasileiro com olhos bondosos e voz suave, ofereceu uma perspectiva diferente. Às vezes, o universo remove pessoas de nossas vidas para criar espaço para algo melhor. Estou curioso para ver o que Bali traz para o espaço que sua família criou. O calor e a aceitação imediata deles me pegaram de surpresa.
Esses estranhos ofereceram uma conexão mais genuína em 5 minutos do que minha família havia oferecido em anos. Concordamos em nos encontrar para o café da manhã na manhã seguinte, formando uma aliança instantânea de curadores feridos. A programação do retiro oferecia estrutura sem rigidez, yoga matinal ao nascer do sol sobre os arrozais, sessões de meditação em um pavilhão de bambu, excursões culturais a templos e aldeias locais, tempo livre para explorar ou descansar, encontros noturnos para compartilhar e refletir. Durante os primeiros dias, eu me movi pelas atividades como uma sonâmbula, fisicamente presente, mas emocionalmente distante. A data do casamento pairava na minha mente, apesar das minhas tentativas de esquecê-la. Mas, gradualmente, Bali começou a operar sua magia sutil. Uma descoberta veio durante nossa caminhada até uma cachoeira escondida, 4 dias após o início do retiro. A trilha serpenteava por uma selva densa, ocasionalmente se abrindo para revelar vistas deslumbrantes. O esforço físico de subir caminhos íngremes e atravessar riachos exigia atenção total, não deixando espaço para ruminação. Quando finalmente chegamos à cachoeira, o poder dela me tirou o fôlego. A água ribombava de uma altura de 15 metros em uma piscina de água cristalina. Sem hesitar, tirei a roupa, ficando apenas de traje de banho, e mergulhei na água fria. O choque do frio na minha pele, o rugido da água caindo, que afogava todos os pensamentos, a flutuação do meu corpo na piscina natural se combinaram em um momento de pura presença. Flutuando de costas, olhando para a luz do sol que filtrava pela copa da selva, experimentei meu primeiro momento de paz genuína desde que descobri o casamento. Meu corpo existia ali, naquele lugar perfeito, enquanto os preparativos do casamento do meu irmão continuavam a milhares de quilômetros de distância. Ambos eram verdadeiros simultaneamente. E, de alguma forma, essa percepção me libertou. Você está sorrindo, Mariana observou enquanto eu saía da piscina. O primeiro sorriso de verdade que eu vejo em você. Toquei minhas bochechas, surpresa por encontrá-las curvadas para cima. Eu acabei de perceber que posso ser feliz aqui enquanto coisas tristes estão acontecendo em outro lugar. Os dois podem existir ao mesmo tempo. Os dias começaram a fluir juntos em um ritmo agradável. A meditação matinal me ajudou a observar pensamentos dolorosos sem ser consumida por eles. A yoga me reconectou com um corpo que eu havia negligenciado enquanto focava no avanço da carreira. As experiências culturais expandiram minha perspectiva além das preocupações pessoais. No final da primeira semana, eu havia formado amizades genuínas com Mariana, Daniel e vários outros. Nossas conversas durante as refeições e o tempo livre mergulhavam mais fundo do que as trocas educadas a que eu estava acostumada em São Paulo. Discutimos feridas de infância, padrões de relacionamento, questões espirituais e jornadas de cura sem pretensão ou julgamento. Quando o dia real do casamento chegou, acordei antes do amanhecer e caminhei sozinha até um pequeno templo perto do centro de retiro. Sentada de pernas cruzadas diante de um altar adornado com flores e oferendas, acendi uma vela e fiz a intenção de liberar as expectativas de amor familiar que nunca haviam sido cumpridas. As lágrimas fluíram livremente, mas de forma diferente de antes. Eram lágrimas de limpeza, em vez de afogamento. Mais tarde, naquela tarde, enquanto a cerimônia de casamento estaria acontecendo em Curitiba, participei de uma aula de culinária balinesa. Aprendendo a preparar pratos locais ao lado de Mariana e Daniel, rindo das nossas tentativas desajeitadas de embrulhar os pacotes de folha de bananeira, percebi que horas haviam se passado sem que eu pensasse no que estava acontecendo em casa. A ausência de dor era tão perceptível que me fez parar no meio do movimento, a colher cheia de especiarias pairando sobre uma panela borbulhante. Tudo bem? Daniel perguntou, notando minha quietude repentina. Sim, eu respondi, surpresa com a verdade que havia nisso. Na verdade, está tudo bem neste momento. Naquela noite, antes de dormir, verifiquei meu telefone pela primeira vez em dias. Uma mensagem de texto da minha irmã me esperava. Espero que você tenha comprado algo legal para o Rafael na lista de presentes. A mamãe está esperando um presente generoso, já que você faltou ao casamento.
A presunção de que eu enviaria um presente caro, apesar de ter sido explicitamente desconvidada, reacendeu a raiva que eu pensei ter processado. Sem responder, bloqueei o número dela. Depois fiz o mesmo com meus pais e meu irmão. O alívio foi imediato e profundo. Pelo restante da minha viagem, eu estaria verdadeiramente incomunicável. A segunda semana em Bali trouxe uma exploração mais profunda. Com o casamento para trás, abracei totalmente a experiência do retiro. A meditação ao nascer do sol se tornou meu momento favorito do dia. Excursões culturais a templos antigos inspiraram admiração por tradições que perduraram por séculos. Conversas com novos amigos desafiaram crenças antigas sobre obrigação e merecimento. Família é quem te trata como família. Mariana me disse uma noite enquanto caminhávamos por arrozais pintados de ouro pelo pôr do sol. Sangue não significa nada se não houver amor por trás dele. Eu estava começando até a entender essa verdade, não apenas intelectualmente, mas emocionalmente. A ausência da minha família biológica havia criado espaço para conexões baseadas em respeito mútuo, em vez de obrigação. Pela primeira vez, talvez, eu me senti escolhida em vez de tolerada. A dor não havia desaparecido por completo. Ocasionalmente, as memórias me emboscavam, trazendo novas ondas de mágoa. Mas cada vez mais, esses momentos passavam rapidamente, como breves chuvas no clima tropical de Bali, em vez do dilúvio emocional interminável que eu havia experimentado antes de chegar. Enquanto minha segunda semana no paraíso chegava ao fim, eu me sentia mais forte e mais centrada do que em anos. Eu havia descoberto ali alegria independente da validação externa. Eu havia construído conexões com pessoas que me apreciavam sem condições. Eu havia iniciado o processo de redefinir família em meus próprios termos. Mas o universo não havia terminado minha lição. Na manhã em que começou minha semana final em Bali, acordei com dezenas de notificações no meu telefone, todas por e-mail, já que eu havia bloqueado mensagens de texto e chamadas. Meu retiro pacífico estava prestes a colidir dramaticamente com o mundo do qual eu havia escapado temporariamente. O sol da manhã entrava pelas persianas de bambu, criando padrões salpicados na minha cama, enquanto eu me espreguiçava, satisfeita. 2 semanas de felicidade haviam passado neste paraíso, curando feridas que eu não percebera serem tão profundas. Ao pegar o telefone para checar a hora, fiquei assustada com a contagem de notificações, 47 novos e-mails. Algo estava claramente errado. Rolando a lista, vi várias mensagens da minha mãe, pai, irmão e irmã. Cada uma com linhas de assunto cada vez mais urgentes. Emergência, por favor. Leia. Tarsila, precisamos de você agora. Desastre no casamento. Por favor, responda. Onde você está? Meu coração disparou enquanto a ansiedade ressurgia. Algo terrível havia acontecido? Alguém estava ferido ou doente? Apesar do tratamento que me deram, eu não podia ignorar a possibilidade de uma emergência genuína. Abri o e-mail mais antigo de Rafael, datado de 3 dias atrás. Tarsila, temos um problema enorme. O clube de campo ligou hoje dizendo que estão cancelando porque nosso pagamento final não foi processado. Aparentemente, eles também nunca receberam o depósito que o papai enviou no mês passado. Eles já deram nossa data para outro casal. Temos 8 dias para encontrar um novo local e, de alguma forma, conseguir o dinheiro. Por favor, ligue o mais rápido possível. O próximo e-mail, da minha mãe, elaborava. Seu irmão está arrasado. Ligamos para todos os lugares em um raio de 50 quilômetros e não há nada disponível com um aviso tão curto. O buffet não vai devolver nosso depósito porque é tarde demais para cancelar. A florista disse o mesmo. Tudo está desmoronando. Precisamos da sua expertise financeira para resolver essa bagunça. A mensagem do meu pai foi mais direta. Tarsila, quaisquer problemas que você tenha com a família precisam ser deixados de lado. Seu irmão precisa de aproximadamente 130 mil dólares para garantir um novo local, transferir todos os serviços e salvar este casamento. Como a única dos meus filhos com economias substanciais, é sua responsabilidade ajudar. Ligue imediatamente. O e-mail da minha irmã não continha saudação, apenas acusações. Obrigada por abandonar a família quando mais precisamos. Enquanto você está por aí emburrada, o casamento do Rafael está implodindo.
A mamãe já teve 2 ataques de pânico. O papai está falando em fazer um segundo empréstimo. Tudo porque você decidiu ser egoísta e sumir quando não conseguiu o que queria. Se você realmente se importa com algum de nós, envie o dinheiro que eles precisam agora. E-mail após e-mail documentava a crise crescente. O casamento estava 8 dias, depois a 7, depois a 6. O tom mudou de pedido urgente para súplica descarada. A mensagem mais recente da minha mãe, enviada apenas algumas horas antes, atingiu um tom particularmente manipulador. Tarsila, querida, eu sei que tivemos nossas diferenças, mas sentimos muito a sua falta. O casamento não estaria completo sem você. Rafael e Manuela têm perguntado por você constantemente. Por favor, volte para casa e nos ajude a superar este momento difícil. Nós te amamos muito. A mudança abrupta de este evento é só para as pessoas que nós realmente amamos para sentimos muito a sua falta foi tão transparente que seria risível se não fosse tão dolorosa. Eles não queriam a mim. Eles queriam meu resgate financeiro. Larguei o telefone e caminhei até a pequena varanda do meu bangalô, olhando para a paisagem exuberante enquanto minha mente processava esse desenvolvimento inesperado. A ironia não me passou despercebida. Depois de me desconvidar explicitamente, depois de declarar claramente que eu não pertencia às celebrações de família, eles agora esperavam que eu financiasse o mesmo evento ao qual eu não era bem-vinda. No café da manhã, compartilhei a situação com Mariana e Daniel. Sentamos à nossa mesa habitual no terraço ao ar livre, frutas tropicais e café balinês diante de nós, enquanto eu recontava o conteúdo dos e-mails. Eles te baniram do casamento, mas agora querem que você pague por ele? A expressão de Mariana refletiu incredulidade. Isso está além de ser um direito, isso é delirante. Daniel acenou em concordância. Parece que eles te trataram como um caixa eletrônico em vez de uma irmã por anos. Esta é apenas a versão mais extrema do padrão usual deles. A questão é, eu disse, mexendo meu café distraidamente, uma pequena parte de mim ainda quer ajudar. É o dia do casamento de Rafael. Apesar de tudo, eu não quero que seja arruinado. Isso é porque você é compassiva, Mariana respondeu, mas a compaixão pelos outros não deve vir às custas da compaixão por si mesma. Que mensagem isso enviaria se você os resgatasse depois de como eles te trataram? Que o comportamento deles é aceitável. Eu respondi em voz baixa, a verdade disso se instalando pesadamente. Que eles podem me descartar quando é conveniente e me buscar quando precisam de algo. Exatamente, disse Daniel. Limites não são apenas sobre dizer não aos outros. São sobre dizer sim a si mesma e ao seu próprio valor. Ao longo daquele dia, mais e-mails chegaram. Meu irmão finalmente revelou a história completa por trás do cancelamento do local. Eu deveria ter te contado tudo desde o início. A verdade é que eu tenho tido problemas com jogos de azar. O que começou como noites de pôquer com amigos se transformou em apostas online. Eu me endividei muito com empréstimos de juros altos para cobrir perdas. Quando o papai enviou o pagamento do local, eu o interceptei, pensando que poderia dobrar o valor rapidamente e ninguém saberia. Obviamente, isso não deu certo. Por favor, Tarsila, estou desesperado. Manuela não sabe a verdadeira razão do cancelamento. Se ela descobrir, pode cancelar o casamento por completo. O e-mail mais recente da minha mãe confirmou que não se tratava de um incidente isolado. Seu pai e eu gastamos nossa reserva de aposentadoria resgatando Rafael 3 vezes. Não te contamos porque estávamos com vergonha. A economia para o casamento era o nosso último fundo significativo. Não podemos recorrer à família ou amigos novamente, porque todos já ajudaram repetidamente. Você é literalmente nossa última esperança. A mensagem da minha irmã revelou sua contribuição para uma crise. Eu sei que deveria ter sido mais cuidadosa com o seu orçamento, mas os vestidos de madrinha no plano original eram tão sem graça, e as flores não eram o que eu visualizei para o casamento do meu irmão. O fotógrafo que Rafael queria não era bom o suficiente. Eu posso ter insistido em várias atualizações sem consultar ninguém sobre os custos, mas isso não é motivo para tudo desmoronar. Agora, o quadro ficava mais claro a cada revelação. O vício de Rafael em apostas, meus pais possibilitando o comportamento dele enquanto escondiam a verdade, a atitude de superioridade da minha irmã aumentando os custos. Anos de má gestão financeira culminando neste momento desesperado. Naquela noite,
Encontrei-me com Pooh, a diretora do retiro, buscando a perspectiva de alguém distante da dinâmica familiar ocidental. Em Bali, acreditamos que o karma familiar é a conexão mais forte entre as almas. Ela disse enquanto nos sentávamos no pavilhão de meditação. Mas karma não significa que você deve aceitar maus tratos. Às vezes, o maior presente para os outros é permitir que experimentem as consequências de suas ações. Eu me sinto culpada até por considerar não ajudar, admiti. Isso não me torna tão ruim quanto eles? Ela sorriu gentilmente. Há diferença entre vingança e limites. A vingança busca ferir os outros. Os limites protegem você de ser ferida. Pergunte a si mesma, se você ajudar agora, o que acontecerá da próxima vez? E haverá uma próxima vez se nada mudar. Mais tarde, durante uma sessão de meditação especial focada em liberar apegos não saudáveis, experimentei um momento de profunda clareza. Visualizando-me, resgatando repetidamente meus familiares, vi como esse padrão havia impedido o crescimento deles, enquanto drenava meus recursos, físicos, emocionais e financeiros. Minha ajuda não estava ajudando. Estava possibilitando comportamentos que, em última análise, prejudicavam a todos os envolvidos. Quando voltei para o meu bangalô naquela noite, minha decisão estava tomada. Eu responderia, mas não com meu talão de cheques. Abrindo meu laptop, elaborei um e-mail cuidadoso endereçado aos 4 membros da família. Recebi suas mensagens sobre a crise do casamento. Lamento que estejam enfrentando tais dificuldades, especialmente tão perto do evento. No entanto, eu não enviarei dinheiro para resolver esta situação. Por anos, eu respondi a emergências financeiras sem fazer perguntas. Eu aceitei ser usada, tolerei ser tratada como uma estranha, até que meus recursos fossem necessários. Esse padrão termina hoje. Rafael, espero que você procure ajuda profissional para o seu vício em jogos de azar. Mamãe e papai, espero que vocês explorem por que permitiram um comportamento que esgotou a aposentadoria de vocês. Júlia, espero que você reflita sobre as consequências de priorizar aparências em vez de realidades. Desejo a todos que encontrem uma solução que não envolva me usar como um fundo de emergência. Eu mereço mais do que amor condicional e vocês merecem a oportunidade de resolver os problemas que criaram. Tarsila. Enviei o e-mail e fechei meu laptop com uma sensação de tristeza e libertação. Em poucas horas, as respostas inundaram. Meu irmão oscilava entre desculpas e manipulação. Minha mãe expressava choque com a minha crueldade durante uma crise familiar. Meu pai ameaçava me tirar do testamento. Minha irmã me chamou de nomes que eu não ouvia desde o ensino médio. A mensagem mais reveladora veio da minha mãe. Depois de tudo o que fizemos por você, é assim que você nos retribui. Nós te criamos, te alimentamos, te vestimos. O mínimo que você poderia fazer é ajudar seu irmão na hora da necessidade. Se você não enviar o dinheiro imediatamente, nem se preocupe em voltar para o Natal ou quaisquer futuros eventos de família. Você está escolhendo acabar com seu relacionamento com esta família inteira. A ameaça que era para me aterrorizar, em vez disso, confirmou que eu havia tomado a decisão certa. Amor condicional envolto em obrigação não era amor. Uma família que só me queria pelo que eu podia fornecer não era verdadeiramente família. Encaminhei o e-mail dela para Mariana, que respondeu em minutos. Parabéns! Eles mostraram suas verdadeiras cores tão claramente que você nunca precisará duvidar da sua decisão. Isso é um presente, mesmo que não pareça um agora. Ela estava certa. O véu havia sido completamente levantado. Por anos, eu me apegara à esperança de que, em algum lugar sob o favoritismo e a manipulação, minha família realmente me amasse. Agora eu tinha prova escrita de que a definição de amor deles era puramente transacional. Naquela noite, enquanto uma tempestade tropical castigava o centro de retiro com vento e chuva que combinavam com minha turbulência emocional, chorei pela família que eu queria, em vez da que eu realmente tinha. Chorei pela menininha que havia se esforçado tanto para ganhar um amor que deveria ter sido dado livremente. Chorei pela adulta que havia continuado o padrão por tempo demais. Mas quando a manhã chegou, trazendo consigo aquela frescura particular que se segue a uma tempestade,
algo havia mudado dentro de mim. As lágrimas haviam lavado não apenas o luto, mas também a ilusão. Eu estava no limiar da minha semana final em Bali, desonerada de falsas esperanças, pronta para abraçar o que viesse a seguir com olhos claros e coração aberto. Na manhã seguinte ao envio do meu e-mail de recusa, acordei me sentindo mais leve, apesar da tempestade de indignação familiar. Durante o café da manhã com Mariana e Daniel, meu telefone vibrava continuamente com notificações. Eu o havia silenciado, mas ainda podia ver a tela acender com mensagens recebidas. Você não vai checar isso? Daniel perguntou, apontando para o meu telefone enquanto ele vibrava pela 12ª vez em 30 minutos. Ainda não, eu respondi, espalhando geleia de maracujá no pão. Estou aproveitando meu café da manhã com amigos que realmente querem minha companhia e não apenas meu dinheiro. Mariana ergueu a xícara de café em um brinde a limites e a cafés da manhã pacíficos. Eventualmente, a curiosidade venceu. Pedindo licença após terminar minha refeição, encontrei um local tranquilo no jardim para revisar o bombardeio. As mensagens haviam escalado tanto em frequência quanto em intensidade, revelando novas camadas para a disfunção familiar que eu havia possibilitado por tanto tempo. Rafael havia enviado o maior número de mensagens, seu tom oscilando descontroladamente entre contrição e acusação. Eu entendo porque você está chateada com o convite de casamento. Foi errado e eu deveria ter peitado a mamãe e o papai. Por favor, me ajude a consertar essa bagunça e eu prometo que as coisas serão diferentes. 1 hora depois. Se você se importasse comigo, não deixaria meu casamento ser arruinado por causa de dinheiro. Este é o dia mais importante da minha vida. E, finalmente, tudo bem, eu admito. O vício em apostas ficou completamente fora de controle. Estou devendo 220 mais, além do que a mamãe e o papai sabem. Algumas das pessoas para quem eu devo não são exatamente pacientes. Se eu não pagar pelo menos parte disso em breve, Manuela pode estar se casando com um cara com as rótulas quebradas. É isso que você quer? As mensagens da minha mãe revelaram outra camada de manipulação. Ela aparentemente começou a contatar amigos em comum e parentes distantes, inventando uma história sobre meu abandono da família em crise. Acabei de desligar o telefone com a tia Sônia. Ela ficou chocada ao saber que você se recusou a ajudar seu próprio irmão. Todos estão comentando sobre como você mudou, se tornou egoísta e fria. É essa a reputação que você quer? Pessoas perguntando o que aconteceu com aquela Tarsila doce que costumavam conhecer. A abordagem do meu pai foi mais direta. Falei com meu advogado sobre te remover do testamento. Você tem 24 horas para reconsiderar sua posição antes que eu faça mudanças permanentes em todos os documentos legais. A casa em que você cresceu, as heranças de família, tudo irá exclusivamente para Rafael e Júlia. As mensagens de Júlia foram as mais explicitamente hostis. Você sempre teve inveja da atenção que Rafael e eu recebemos. Agora você está sabotando o casamento dele por despeito. Você é patética, sentada sozinha, em algum lugar, enquanto seres humanos de verdade, com corações, estão sofrendo. Eu sempre disse para a mamãe e o papai que você era diferente, que algo estava errado com você. Obrigada por me provar que eu estava certa. Ler essas mensagens deveria ter doído, mas em vez disso, elas cristalizaram a dinâmica tóxica na qual eu estava inserida por décadas. Cada membro da família estava desempenhando seu papel bem estabelecido. Rafael, o filho de ouro problemático, mãe, a diretora manipuladora, pai, o executor distante, Júlia, a princesa mimada. E eu havia desempenhado meu papel designado de forma muito perfeita, a responsável, aquela com quem se podia contar para consertar tudo, sem esperar nada em troca. Levei o telefone para meu encontro com Pooh, nossa sessão individual agendada para discutir intenções de crescimento pessoal. Posso compartilhar algo com você? Perguntei, indicando as mensagens. Ela acenou com a cabeça, pegando o telefone e lendo em silêncio, sua expressão permanecendo calma apesar do vitríolo exibido na tela. Quando ela terminou, colocou o telefone virado para baixo na mesa entre nós. Na tradição balinesa, acreditamos que a energia negativa pode viajar através das palavras, mesmo as escritas. Ela disse, o que eu vejo aqui é uma tentativa desesperada de puxar você de volta a padrões antigos, usando as armas mais poderosas que eles têm, culpa,
obrigação e medo. Está funcionando, pelo menos parcialmente, admiti. Eu ainda me sinto responsável de alguma forma, como se estivesse sendo cruel ao me recusar a ajudar. Essa é uma resposta natural, ela me garantiu. Mas considere quem te ensinou que estabelecer limites saudáveis é cruel. Quem se beneficia de você acreditar que suas necessidades importam menos do que as dos outros? A pergunta dela penetrou no cerne do meu condicionamento. Desde a infância, eu havia sido programada para acreditar que me colocar em primeiro lugar era egoísmo, que as obrigações familiares superavam o bem-estar pessoal, que falar a verdade era menos importante do que manter a paz. Eles me ensinaram isso, eu sussurrei. E agora você está ensinando algo novo a eles. Ela respondeu com um sorriso suave. Você está ensinando que valoriza a si mesma como eles deveriam ter valorizado você o tempo todo. Esta é uma lição difícil para eles. Sim, mas necessária. Durante nossa meditação em grupo naquela tarde, Pu nos guiou através de um poderoso exercício de visualização focado no karma familiar. Ela nos instruiu a imaginar-nos no centro de um padrão geracional com fios conectando-nos a ancestrais atrás e a descendentes à frente. Alguns fios restringem, amarram, sufocam a vida de você. Ela explicou enquanto estávamos sentados de olhos fechados. Estes são padrões não saudáveis passados por gerações. Outros apoiam, nutrem, dão força. Veja claramente quais fios servem à vida e quais a diminuem. Então, com compaixão por si mesma e por todos conectados a você, corte os fios que prejudicam enquanto fortalece aqueles que curam. No olho da minha mente, vi claramente os padrões destrutivos que eu havia herdado. A crença de que o amor deve ser conquistado, que as necessidades pessoais devem ser sacrificadas pela aprovação familiar, que falar a verdade era menos importante do que manter a paz. A cada corte visualizado desses fios de amarração, sentia a energia retornando ao meu corpo e a clareza à minha mente. Após a meditação, compus uma breve resposta ao ataque coletivo da minha família. Li todas as suas mensagens, as ameaças, a manipulação e as tentativas de gerar culpa apenas confirmam que estou tomando a decisão correta. Não me envolverei mais em comunicações projetadas para me pressionar a permitir comportamentos prejudiciais. Rafael, sugiro fortemente que você conte a verdade a Manuela e procure ajuda profissional para o seu vício em jogos de azar. Mamãe e papai, ameaçar-me com deserdamento ou ostracismo social mostra que vocês ainda não entendem o que realmente importa para mim. Júlia, espero que um dia você reconheça o dano causado pela perpetuação de dinâmicas familiares que prejudicam a todos os envolvidos. Estou desativando as notificações de e-mail. Desejo a todos que resolvam esta situação por meio de comunicação honesta e mudança genuína, em vez de procurarem um resgate externo. Enviei a mensagem e apaguei o aplicativo de e-mail do meu telefone completamente. O que quer que acontecesse agora, aconteceria sem eu testemunhar cada tentativa desesperada de recuperar o controle sobre mim. Naquela noite, Mariana, Daniel e vários outros participantes do retiro organizaram uma cerimônia improvisada em uma praia próxima. Eles não haviam compartilhado detalhes, dizendo apenas que eu deveria vestir branco e encontrá-los ao pôr do sol. Quando cheguei, encontrei-os em pé em círculo na areia, segurando velas apagadas. O oceano se estendia à nossa frente, pintado de laranja ardente e roxo profundo, enquanto o sol descia em direção ao horizonte. Queríamos honrar sua coragem. Mariana explicou, me conduzindo ao centro do círculo. Estabelecer limites com a família é uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer. Pensamos que você merecia um ritual para marcar esta importante transição. Daniel deu um passo à frente. Cada um de nós aqui enfrentou alguma versão do que você está passando. Relacionamentos difíceis, escolhas dolorosas, momentos de ficar sozinho. Queremos compartilhar nossa força com você. Um por um, eles acenderam suas velas e compartilharam breves palavras de encorajamento ou histórias pessoais de estabelecimento de limites. Alguns haviam se afastado de pais tóxicos. Outros haviam deixado relacionamentos abusivos. Vários haviam se afastado de comunidades religiosas prejudiciais ou situações profissionais desgastantes.
circunstâncias diferentes, mesma jornada central, a recuperação da soberania pessoal. Quando todas as velas estavam acesas, Mariana me entregou um pequeno pedaço de papel e uma caneta. Escreva o que você está liberando, ela instruiu gentilmente. Eu escrevi. A responsabilidade de consertar tudo, a necessidade de aprovação de pessoas que não podem dá-la, a crença de que eu só sou valiosa quando útil. Eles me levaram para a beira da água, onde um pequeno barco artesanal feito de folhas de palmeira esperava. Coloquei meu papel no barco e juntos o soltamos na maré baixa, observando enquanto ele levava meus fardos liberados em direção ao crepúsculo. A água sabe como levar embora o que não precisamos mais, disse Pooh, aparecendo ao meu lado. Ela leva, transforma, retorna como algo novo, como você fará. Observando a pequena chama no barco ficar mais distante, senti uma mudança profunda dentro de mim. A raiva e a mágoa não tinham sumido, mas tinham se transformado de feridas ativas em cicatrizes de cura, evidência do que eu havia sobrevivido, em vez do que ainda estava me prejudicando. À medida que a escuridão caía completamente e as estrelas surgiam sobre o oceano, voltamos juntos para o centro de retiro. Pela primeira vez na minha vida adulta, senti-me verdadeiramente parte de uma comunidade que me valorizava simplesmente por ser eu mesma, não pelo que eu poderia fornecer ou alcançar. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, minha família estava sem dúvida lutando para salvar um casamento construído sobre bases financeiras instáveis e emocionais ainda mais frágeis. Uma parte de mim ainda se importava com o que acontecia com eles, mas eu não estava mais disposta a sacrificar meu respeito próprio para aliviar a crise que eles mesmos criaram. O que quer que se desenrolasse em Curitiba agora, aconteceria sem a minha intervenção. Este fato simples, que me teria aterrorizado semanas antes, agora parecia a coisa mais natural do mundo. Eles eram adultos fazendo suas escolhas. Eu era uma adulta fazendo as minhas. A obrigação artificialmente imposta de resgatá-los havia sido escrita na água e levada pela maré. Meus dias finais em Bali se desenrolaram em um ritmo suave de cura e descoberta. Com o drama da minha família mantido à distância, eu mergulhei completamente na experiência do retiro. As sessões matinais de yoga não encontravam mais minha mente vagando por mágoas passadas. A meditação se tornou mais profunda, acessando lugares dentro de mim que eu não sabia que existiam. As excursões culturais revelaram não apenas as tradições balinesas, mas as conexões humanas universais, transcendendo minha perspectiva ocidental limitada. 3 dias antes da minha partida agendada, Mariana organizou um jantar especial para o nosso pequeno grupo em um restaurante com vista para os arrozais em terraços. Lanternas iluminavam o pavilhão ao ar livre, enquanto o pôr do sol pintava o céu com cores espetaculares. Os 7 de nós que mais havíamos nos aproximado durante o retiro, nos reunimos em torno de uma mesa repleta de especialidades balinesas. Eu proponho um brinde, disse Mariana, erguendo seu copo com vinho de arroz local, Arake. A Tarsila, que veio para Bali de coração partido, mas sai de coração remendado, que chegou buscando escapar, mas parte tendo se encontrado. Aos limites lindamente mantidos, acrescentou Daniel. Uma mulher nipo-brasileira chamada Yumi, que havia se tornado parte do nosso círculo, continuou a escolher a si mesma, quando outros não o fariam. As palavras deles trouxeram lágrimas aos meus olhos, mas, ao contrário das lágrimas que eu havia derramado 3 semanas antes, estas não continham amargura. Obrigada a todos, eu disse simplesmente, por me verem quando eu estava invisível para a minha própria família. Após o jantar, enquanto eu olhava artesanato em um mercado próximo, recebi uma mensagem de texto de Isabela em São Paulo. Como está o paraíso? Alguma novidade da família? Percebi que não checavas as redes sociais desde que apaguei meu aplicativo de e-mail. Encontrando um canto tranquilo em um café, abri o Instagram pela primeira vez em semanas. Fotos do casamento de Rafael imediatamente preencheram meu feed, postadas por primos distantes e amigos da família. As imagens revelavam uma celebração drasticamente reduzida. Em vez do luxuoso clube de campo originalmente planejado, eles haviam se casado no quintal dos meus pais. Os arranjos florais elaborados haviam sido substituídos por flores de jardim simples, em potes de vidro.
A lista de convidados parecia significativamente reduzida, com talvez 40 pessoas em vez das 200 originalmente convidadas. A foto mais reveladora mostrava meu irmão e sua noiva cortando um bolo simples no pátio onde havíamos brincado quando éramos crianças. Eles estavam sorrindo, cercados por familiares imediatos e amigos próximos. Imperfeito, não planejado, mas genuíno de uma forma que a produção original talvez não teria sido. Uma estranha mistura de emoções me invadiu. Alívio por terem encontrado uma solução. Tristeza por ser excluída de um marco familiar. Validação de que eles haviam conseguido se virar sem o meu resgate financeiro. Orgulho por manter meus limites, apesar da imensa pressão. Mas, principalmente, uma surpreendente sensação de paz. As vidas deles haviam continuado sem mim, e a minha sem eles. Ambos os caminhos podiam existir simultaneamente. Fechei o aplicativo sem comentar em nenhuma foto e mandei uma mensagem de texto para a Isabela. O paraíso é transformador. A família teve um casamento no quintal. Todo mundo sobreviveu, inclusive eu, especialmente eu. Meu voo de volta para São Paulo foi completamente diferente da minha partida. 3 semanas antes, eu havia fugido da dor e da rejeição, buscando escapar de emoções insuportáveis. Agora eu estava viajando em direção a algo, em vez de para longe. Um novo entendimento de mim mesma, um senso de valor recalibrado. Relacionamentos baseados em respeito mútuo em vez de obrigação. Isabela me encontrou em Guarulhos, imediatamente me envolvendo em um abraço caloroso. Ela se afastou, estudando meu rosto com surpresa. Você parece completamente diferente, ela disse. É como se eu não sei como explicar. Como se eu finalmente tivesse largado um fardo pesado que nunca percebi que estava carregando. Eu sugeri. Ela acenou com a cabeça. Exatamente isso. Sua energia toda mudou. Durante o trajeto de carro até meu apartamento, compartilhei os destaques da minha viagem, o drama do casamento e minha nova clareza. Isabela ouviu atentamente, ocasionalmente olhando da estrada para observar a forma animada como eu agora falava sobre experiências que teriam me devastado um mês antes. Estou orgulhosa de você, ela disse quando chegamos ao meu prédio. Estabelecer limites com a família é incrivelmente difícil. A maioria das pessoas nunca consegue. Eu não teria conseguido sem ter um lugar seguro para pousar. Eu respondi, apertando a mão dela em gratidão. Sua amizade me deu coragem quando a minha vacilou. Reentrar no meu apartamento parecia um retorno a uma dimensão ligeiramente diferente. Tudo parecia o mesmo. Os móveis, a vista para o parque, os livros nas prateleiras. Mas eu experimentava tudo de forma diferente. Este espaço não era mais um refúgio da decepção familiar, mas um reflexo de escolhas, feitas a partir do autorrespeito, em vez de expectativas externas. Voltar ao trabalho trouxe mudanças semelhantes na perspectiva. Projetos que antes me consumiam com estresse, agora pareciam gerenciáveis. Políticas de escritório, que anteriormente abalavam meu equilíbrio, pareciam triviais, em comparação com a aprovação emocional que eu havia navegado. Colegas comentaram sobre minha energia e foco renovados, com vários notando que eu parecia mais leve de alguma forma. 2 semanas após meu retorno, um e-mail inesperado chegou de Rafael. Diferente das mensagens desesperadas durante a crise do casamento, esta tinha um tom diferente. Tarsila, eu não sei se você vai ler isso, mas preciso dizer de qualquer maneira. Você estava certa em se recusar a ajudar com o casamento. Depois que tudo implodiu, eu finalmente contei a verdade para Manuela sobre meus jogos de azar. Ela quase cancelou o casamento e, honestamente, eu não a teria culpado. Em vez disso, ela fez da frequência aos jogadores anônimos uma condição para seguirmos em frente. Eu já fui a 3 reuniões. É humilhante e aterrorizante, e também a primeira coisa honesta que fiz em anos. O casamento no quintal não foi o que planejamos, mas acabou sendo exatamente o que precisávamos. Simples, focado em nosso compromisso, em vez de impressionar os outros. Eu não estou pedindo perdão, nem dinheiro, nem nada, na verdade. Só queria que você soubesse que sua recusa em me permitir pode ter sido o alerta de que eu precisava. Espero que você esteja bem, onde quer que esteja. Li a mensagem várias vezes, permitindo que suas implicações se instalassem.
Meu irmão estava buscando ajuda. Meus limites potencialmente haviam contribuído para uma mudança positiva, em vez de apenas punir o comportamento passado. Este resultado não era minha responsabilidade ou intenção, mas validava minha escolha difícil, não obstante. Após consideração cuidadosa, enviei uma breve resposta. Rafael, agradeço sua mensagem e fico feliz em saber que você está buscando ajuda. As fotos do casamento que vi pareciam adoráveis, genuínas e significativas. Desejo a você e a Manuela felicidade e cura na jornada de vocês juntos. Cuide-se, Tarsila. Curto civil, sem entusiasmo exagerado ou ressentimento persistente. Uma resposta ponderada que refletia minha nova abordagem às dinâmicas familiares. Nem cortando o contato completamente, nem voltando correndo para padrões antigos. Minha mãe me contatou em seguida, sua mensagem menos evoluída do que a de Rafael, mas mostrando pequenos sinais de reflexão. Tarsila, agora que a emoção do casamento passou, estive pensando em nossa última conversa. Embora eu ainda acredite que a família deve apoiar uns aos outros em momentos de necessidade, talvez nem sempre tenhamos reconhecido suas contribuições de forma adequada. Se você estiver aberta a conversar, eu gostaria de esclarecer as coisas entre nós. A velha Tarsila teria concordado imediatamente, ansiosa por qualquer migalha de reconhecimento. A nova Tarsila reconheceu a natureza hesitante desse ramo de oliveira, um reconhecimento não apologético, envolto em expectativa contínua. Eu respondi de acordo. Mãe, agradeço por você ter entrado em contato. Estou aberta a melhorar nosso relacionamento, mas isso exigiria uma conversa honesta sobre padrões que me magoaram repetidamente. Se você estiver disposta a ouvir minha perspectiva sem se tornar defensiva ou desdenhosa, me avise e podemos marcar um horário para conversar. A resposta dela veio rapidamente. Eu sou sua mãe. Eu sempre fiz o que pensei ser melhor para você. Eu não gosto de ser repreendida sobre minha criação. Eu sorri tristemente para a tela, reconhecendo a resposta defensiva como a confirmação de que uma mudança significativa ainda não era possível. Eu não escrevi de volta. Limites não eram apenas sobre dizer não a pedidos financeiros. Eles se estendiam a interações emocionais também. Eu me engajaria quando o diálogo genuíno se tornasse possível, e não antes. Meu pai e minha irmã permaneceram em silêncio, aparentemente ainda não prontos ou dispostos a se afastar dos padrões estabelecidos. A ausência deles da minha caixa de entrada não trouxe surpresa nem dor particular. A tapeçaria familiar havia começado a se tecer novamente, alguns fios se fortalecendo, outros se esvaindo, o design geral se transformando em algo novo. Enquanto isso, eu me concentrei em enriquecer a vida que eu havia construído, independente da validação familiar. Entrei em um grupo de apoio para adultos navegando pelo afastamento familiar, encontrando conforto em experiências e estratégias compartilhadas. Continuei as práticas de meditação aprendidas em Bali, criando um pequeno canto espiritual no meu apartamento com velas e itens comprados durante minha viagem. O mais significativo é que comecei a namorar alguém que conheci em uma aula de fotografia que eu sempre quis fazer, mas nunca tinha achado tempo. Marcelo abordava os relacionamentos com franqueza refrescante e respeito pelos limites, qualidades que eu talvez não tivesse apreciado totalmente antes da minha transformação. Eu notei que você não fala muito sobre sua família. Ele comentou durante nosso quarto encontro, uma trilha na Serra da Cantareira, perto de São Paulo. É complicado, eu respondi, esperando a reação desconfortável usual que esta declaração tipicamente gerava. Em vez disso, ele acenou com a cabeça pensativamente. Família muitas vezes é, a minha também, de maneiras diferentes. Estou aqui se você quiser compartilhar essa parte da sua história, mas sem pressão. A resposta dele exemplificou o tipo de relacionamento que eu agora reconhecia como saudável. Interesse autêntico sem demanda, respeito pelo tempo da revelação, reconhecimento da complexidade sem julgamento. Outra confirmação de que minhas mudanças internas estavam atraindo circunstâncias externas alinhadas com o meu verdadeiro valor. Enquanto o outono pintava São Paulo com cores brilhantes, percebi que havia criado algo precioso após a rejeição.
uma família escolhida de amigos que genuinamente celebravam minha presença, realização profissional baseada em forças autênticas e uma capacidade crescente de honrar minhas próprias necessidades sem culpa ou justificativa. O casamento que me excluiu acabou me convidando para uma vida mais autêntica. A família que me considerou indigna de celebração, inadvertidamente me empurrou para me tornar alguém digna de celebração. Esses paradoxos não me passaram despercebidos enquanto eu observava as folhas caírem do lado de fora da minha janela. Um lembrete da natureza de que, às vezes, a liberação precede a renovação. 6 meses após minha jornada transformadora para Bali, o inverno se instalara em São Paulo, e a neve cobria o caminho à beira do lago, onde eu fazia minhas caminhadas de domingo de manhã, independentemente do clima. Esses passeios solitários se tornaram um tempo sagrado para reflexão, um check-in semanal comigo mesma que eu priorizava acima de tudo. Nesta manhã de dezembro em particular, agasalhada contra o frio, parei para observar o nascer do sol pintar a paisagem congelada em rosa delicado e dourado. 6 meses pareciam simultaneamente como ontem e uma vida inteira atrás. Tanta coisa havia mudado, tanto externamente quanto dentro de mim. Meu relacionamento com minha família havia evoluído de maneiras que eu não poderia ter previsto. Rafael manteve seu compromisso com a recuperação, frequentando reuniões dos jogadores anônimos 3 vezes por semana. Trocamos mensagens de texto ocasionais, principalmente atualizações de vida breves, sem o peso das expectativas passadas. Durante nossa única conversa telefônica, ele se desculpou mais completamente por seu papel em me excluir do casamento. Eu deveria ter enfrentado a mamãe e o papai, ele admitiu. Eu sabia que era errado, mas peguei o caminho mais fácil em vez do certo. Desculpe, Tarsila. A responsabilidade dele, embora não apagasse a mágoa por completo, permitiu que uma ponte tênue se formasse entre nós. Quando ele compartilhou que estava marcando 3 meses sem apostar, enviei um pequeno vale-presente para um restaurante perto da casa dele, sugerindo que ele e Manuela celebrassem o marco. A resposta grata dele pareceu genuína, em vez de transacional. Meus pais lutavam mais com as novas dinâmicas. Minha mãe alternava entre tentativas tímidas de reconexão e comentários passivo-agressivos sobre filhos que abandonavam suas famílias. Meu pai permaneceu em grande parte em silêncio, comunicando-se principalmente através da minha mãe. Nenhum dos dois havia se desculpado explicitamente por suas palavras ofensivas ou reconhecido seu papel na criação do doloroso afastamento. Durante o convite anual deles para o Natal, eu estabeleci condições claras. Eu consideraria comparecer se pudéssemos primeiro ter uma conversa honesta sobre padrões passados e estabelecer padrões mais saudáveis daqui para frente. A resposta da minha mãe foi previsível. Famílias devem aceitar umas às outras sem condições. Nós certamente nunca impusemos condições para te amar. Em vez de discutir ou me defender, eu simplesmente recusei o convite e passei o feriado com a família de Isabela, onde fui calorosamente recebida, sem a corrente subjacente de obrigação ou julgamento que havia caracterizado as reuniões familiares durante toda a minha infância. Talvez o mais surpreendente é que Júlia havia demonstrado o maior crescimento. Inicialmente, ela havia ficado completamente do lado dos meus pais, inundando meu telefone com mensagens acusatórias. Mas 3 meses após o casamento, ela entrou em contato com uma perspectiva inesperada. Eu estive pensando em tudo o que aconteceu. A mamãe e o papai sempre te trataram de forma diferente. E eu me beneficiei disso sem questionar. Isso não foi justo com você. Eu não estou dizendo que entendo todas as suas escolhas, mas estou tentando ver as coisas do seu lado pela primeira vez. O reconhecimento dela, embora imperfeito, abriu a porta para várias conversas francas sobre nossa infância compartilhada a partir de nossos diferentes pontos de vista. Essas conversas revelaram como havíamos experimentado a mesma família de forma diferente e como essas experiências divergentes moldaram nossas perspectivas adultas. Eu sempre pensei que você tinha tudo sob controle, ela confessou durante um telefonema noturno. Você parecia tão capaz e independente. Eu nunca percebi que era porque você tinha que ser, e não porque você queria ser. Esses desenvolvimentos familiares ocupavam um lugar diferente na minha vida agora. Significativos, mas não mais definidores.
Eu havia criado uma existência rica além dos confins desses relacionamentos, cheia de conexões significativas e buscas que me nutriam em vez de me esgotarem. O grupo de apoio para adultos navegando pelo afastamento familiar havia se tornado uma parte essencial da minha jornada de cura. Toda quarta-feira à noite, eu me juntava a um círculo de pessoas que entendiam o luto complicado de estar separado da família, mas ainda vivendo vidas autênticas. Compartilhamos estratégias para lidar com feriados, estabelecer limites e processar a vergonha cultural frequentemente associada à distância familiar. Não há um manual para isso. Nossa facilitadora de grupo frequentemente nos lembrava. Cada um de nós está escrevendo nosso próprio manual para navegar nessas águas. Através das histórias deles, eu reconheci que minha experiência, embora dolorosa, estava longe de ser única. Muitas pessoas lutavam com sistemas familiares que exigiam conformidade às custas da autenticidade. Aprender que eu não estava sozinha nesses desafios ajudou a dissolver a vergonha persistente que eu havia carregado por falhar nos relacionamentos familiares. Minha vida profissional também floresceu. Livre da drenagem de energia da crise familiar constante, abordei o trabalho com criatividade e foco renovados. 6 semanas após retornar de Bali, apresentei uma estratégia financeira inovadora que me rendeu uma promoção substancial e a oportunidade de construir minha própria equipe. Você sempre foi talentosa, meu diretor comentou durante minha avaliação de desempenho. Mas há uma confiança na sua abordagem agora que não estava lá antes. O que quer que tenha mudado, te cai bem. O que havia mudado era fundamental. Eu não media mais meu valor através da validação dos outros. Cada projeto bem-sucedido, cada problema resolvido, cada membro da equipe orientado refletia minhas capacidades autênticas, em vez de eu lutar para provar meu valor a um público que nunca o apreciaria totalmente. Talvez o desenvolvimento mais significativo tenha sido meu relacionamento com Marcelo. O que começou como namoro casual se aprofundou em uma parceria genuína baseada em respeito mútuo e apreciação. Ele demonstrava diariamente que o amor podia existir sem contagem de pontos, que a proximidade não exigia autossacrifício, que relacionamentos saudáveis aprimoravam, em vez de diminuir, a identidade individual. Quando finalmente compartilhei a história completa do meu afastamento familiar e da jornada em Bali, a resposta dele solidificou minha confiança em nossa conexão. Obrigada por confiar em mim com isso, ele disse, segurando minha mão na mesa de jantar no apartamento dele. Isso me ajuda a entender muito sobre você. Sua resiliência, sua consideração sobre limites, sua apreciação pela conexão autêntica. Lamento que sua família não pudesse ver a pessoa extraordinária que eu vejo. Pela primeira vez, eu não senti a necessidade de defender minha família ou minimizar o comportamento deles. Eu podia aceitar tanto a perspectiva dele quanto a verdade complexa da minha situação familiar simultaneamente. Eles fizeram o melhor que podiam com o que tinham, eu respondi. E agora, eu estou fazendo o mesmo. Enquanto eu continuava minha caminhada à beira do lago naquela manhã de inverno, a neve crocante sob minhas botas, refleti sobre os presentes inesperados que haviam surgido da rejeição. A exclusão do casamento, que antes parecia a traição máxima, havia se tornado o catalisador para uma profunda libertação pessoal. A família, que não podia me valorizar adequadamente, havia inadvertidamente me empurrado para pessoas que podiam. A jornada não foi linear. Mesmo agora, certos gatilhos podiam reativar momentaneamente a dor antiga, a visão de um pai e uma filha caminhando juntos, convites de casamento na minha caixa de correio, displays de cartões de Dia das Mães. Mas esses momentos não me desviavam mais. Eu reconhecia os sentimentos, os honrava brevemente e depois retornava ao momento presente, onde minha vida real se desenrolava em toda a sua beleza imperfeita. Naquela noite, participei de um pequeno jantar no apartamento de Mariana. Ela havia se mudado para São Paulo após o nosso retiro em Bali, atraída por uma galeria interessada em representar suas obras. Nossa amizade se aprofundou em um laço de irmandade. A família que escolhemos, em vez da que herdamos. Daniel estava visitando, completando nosso trio de cura original pela primeira vez desde Bali. Enquanto compartilhávamos uma refeição com vários novos amigos, a conversa se voltou para experiências de vida transformadoras.
Quando alguém perguntou o que havia me mudado mais profundamente, considerei cuidadosamente antes de responder. Aprender que a rejeição às vezes pode ser um redirecionamento. Eu disse, finalmente. O que parece exclusão de onde você pensou que pertencia pode ser o universo abrindo espaço para onde você realmente se encaixa. O casamento para o qual eu não fui convidada acabou sendo a melhor celebração que eu nunca compareci. Mais tarde, voltando para casa sob um dossel de estrelas de inverno, senti uma paz profunda que não tinha nada a ver com circunstâncias externas e tudo a ver com um alinhamento interno. A garota que havia buscado desesperadamente a aprovação da família havia se transformado em uma mulher que aprovava a si mesma, que reconhecia seu valor inerente, independente da capacidade dos outros de reconhecê-lo. A rejeição do casamento havia revelado uma verdade dolorosa: amor contingente à utilidade ou conformidade não é realmente amor. O amor verdadeiro, seja de família, amigos, parceiros ou de si mesmo, celebra o crescimento em vez de ressentir a mudança. Ele respeita os limites, em vez de exigir sacrifício. Essas percepções não vieram facilmente ou sem luto. Eu havia lamentado a família que eu desejava, enquanto aceitava a realidade da família que eu tinha. Eu havia liberado a fantasia de que conquistas ou assistências suficientes finalmente ganhariam o amor incondicional que deveria ter sido meu direito de nascença. Eu havia parado de tentar provar meu valor a pessoas incapazes de vê-lo. Nessa liberação, eu havia encontrado algo precioso: a liberdade de construir uma vida alinhada com meu eu autêntico, em vez das percepções limitadas dos outros. A liberdade de escolher relacionamentos que enriqueciam em vez de esgotarem. A liberdade de definir família pela presença do amor, em vez da obrigação do sangue. Ao chegar ao meu prédio e olhar para o céu noturno pela última vez, um pensamento final se cristalizou com clareza perfeita. Às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer por nós mesmos e pelos outros é parar de participar de dinâmicas que diminuem todos os envolvidos. Às vezes, o maior presente é o limite que cria espaço para a transformação genuína. Eu havia parado de tentar pertencer onde eu não era querida e havia criado espaços onde eu era verdadeiramente bem-vinda. Ao fazer isso, eu havia descoberto que a dor mais profunda da rejeição muitas vezes esconde seu presente mais profundo: o convite para finalmente voltar para casa, para si mesma. Você já experimentou uma rejeição que acabou te levando a um lugar melhor? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Às vezes, nossos momentos mais dolorosos se tornam pontos de virada para a felicidade autêntica. Se esta história ressoou com você, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que a rejeição às vezes pode ser o maior redirecionamento da vida. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada. E lembre-se de que seu valor nunca é determinado por aqueles que falham em vê-lo.